Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, pessoal que está em casa. Glória a Deus. Mais um culto na presença do Senhor. Já pode te colocar em pé, se tu conseguir. Em pé, em posição de adoração. Hoje um culto muito especial. Não que os outros não sejam, mas é um culto onde a gente... mais uma oportunidade de a gente se examinar. Um culto de Santa Ceia para a gente relembrar o sacrifício que o Senhor fez para as nossas vidas, para que a gente tivesse uma ligação direta com Ele. Amém? Tu te alegra porque o Senhor ter te alcançado nessa maneira? Então dá um glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu me alcançou. Coloca teu coração diante do Senhor agora. Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque tu nos alcançou com teu amor. Tu te sacrificou para que a gente pudesse se achegar a Deus, que a gente tivesse essa oportunidade de não ter nenhum impedimento que as nossas orações chegassem ao Senhor. Continua, Senhor, constrangendo o nosso coração. Continua, Senhor, ensinando as tuas misericórdias para a gente. Continua, Senhor, nos ensinando o que é amar sobre todas as coisas, acima de nós mesmos, Senhor. Nós queremos aprender esse amor sincero, esse amor de entrega. Não deixa que a gente saia daqui como a gente entrou por aquela porta. Eu não aceito sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero estar cada dia mais íntimo contigo. Então me ajude e ajuda os meus irmãos a ter esse olhar de amor, a ter sempre um novo cântico, sempre uma nova oração. Gera em nós uma nova oração. Nos levanta como homens e mulheres de oração, Senhor. Nos levanta, Senhor, com firmeza, com responsabilidade, Senhor. Nos levanta, Senhor. Tira, Senhor, toda a vergonha de orar, de levantar nossa boca. Tira de nós a vergonha de dançar na presença de Ti. Tira de nós, Senhor, a timidez de cantar em alto e bom som, que nós Te amamos, que nós Te adoramos, Senhor, que Tu é tudo para nós, tudo. Aleluia. Em nome de Jesus. Gera ânimo, Jesus. Vai declarando palavras de adoração. Não sai desse ambiente de oração. Às vezes a gente tem uma ansiedade de acabar logo. Fica nesse ambiente de oração. Expressa o teu coração pro teu Pai. Vai declarando, Senhor, gera ânimo no meu coração nessa noite. Gera ânimo na vida da igreja, Pai. Gera, Senhor, um espírito de ousadia, ou de poder, de amor, de moderação. Levanta a tua voz. A gente muitas vezes está falando muito e expressando pouco o reino, mas aproveita esses instantes e gera a oração que vem do Pai. Oh, Senhor, enche a boca dos teus filhos nessa noite. Toca, Pai, com o teu toque, Senhor, nos lábios, para que nós venhamos proclamar o teu reino, Senhor, e declarar que o Filho que morreu de forma exposta naquela cruz, Ele vive, por isso não há mais medo, não há mais temor, é porque Ele vive que tu tá aqui. Oh, vai dando glória a Deus, levanta as tuas mãos, adora o Senhor nessa noite, não fica apático, porque o Espírito de Deus está aqui, porque o Espírito Santo está aqui. Ore cantará, gerendará. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Vem, Senhor, vem, Senhor. Aleluia. Oh, tudo que tenho, declara nessa noite, aleluia. E tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus.
Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu. Declara isso. Oh, declara isso. A recompensa do Pai é o amor. Tudo que tenho terás, o mesmo sacrifício. Ele vai te ensinar que a recompensa é o amor. A recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Nós queremos queremos andar como Ele andou. Tudo que tenho terás, mas para isso precisa renunciar. Para isso precisa entregar muitas coisas. Mas nós vamos continuar orando. A recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Vai ganhar fôlego, tu vai ganhar força para renunciar. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. A recompensa, vestes novas, uma mentalidade nova. Tudo que tenho, essa é a figura da Santa Ceia. Terás a recompensa do teu sacrifício. Oh, aleluia. Vai orando nessa noite. Aleluia. Se aproxima de alguém, a gente vai orar juntos aqui, irmãos. Para que o Senhor gere essa palavra no nosso coração. Para que a gente receba aqui, sabe? Deus, Ele está falando. Quando a gente se une aqui na mesa de Santa Ceia, é para repartir o pão. E repartir o pão é para que a gente esteja ainda mais forte para entregar tudo. Ora pela vida do teu irmão que está aí contigo. Vai gerando força. Vai gerando coragem. Sabe, pede para o Senhor, Senhor, dá palavras novas para o meu irmão. Dá uma força nova para o meu irmão, para que ele não se sinta, Pai, que acabou. Ele não sinta, Senhor, que está tudo perdido, Pai. Ele não entre nesse ambiente que é um ambiente de omissão, de depressão. Um ambiente em que o orgulho faz com que a gente pense que nós somos muito mais do que verdadeiramente nós somos. Arranca, Senhor, as nossas vidas desses lugares. A gente orava nessa manhã para que o Senhor arrancasse muita coisa do nosso coração. E é isso que o Pai está gerando. Tudo que tenho nós teremos. Tudo que Ele é nós também seremos. Se nós entregarmos tudo. Senhor, fortalece a vida dos meus irmãos, Pai, nessa noite. Fortalece a vida, Senhor, de quem está em casa também, sabe? Levanta a tua voz aí. Levanta a tua voz aí, enche esse ambiente, enche essa sala com todo louvor, com toda adoração. Sabe, que nada venha travar os teus lábios, nada venha fazer com que tu te cale. Nenhum levante, nenhum medo, nenhuma opressão. Mas que nós sejamos, Senhor, cheios da tua palavra. Palavra, Senhor, renovada no coração da igreja. É isso que nós acreditamos. E é isso que nós louvamos o teu nome nessa noite. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas. Em nome de Jesus. Vestes novas, irmãos, amém? Pergunta pra alguém aí. Tu quer trocar tuas vestes? Tu quer trocar tuas vestes? E agora fala pra ele assim: o Senhor já trocou as tuas vestes. Aleluia. Vamos juntos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos quebrantados de coração curar. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar
libertação a todos os cativos. Libertação a todos, proclamar. Por em liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor e a consolar todos os que choram e acabar com o luto e com a de cinzas, óleo de alegria, em vez de encosto, veste de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, veste de louvor. Vestes de louvor. O Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar. Aleluia! Boas novas aos quebrantados, aos quebrantados de coração curar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar. Libertação a todos os cativos. Libertação a todos, proclamar. Por em liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor e a consolar todos os que choram e acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, veste de louvor. Vestes de louvor. E as palmas, vamos! Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. 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 Aleluia! O Senhor tem uma alegria para nós, um óleo de alegria nessa noite, que declara Santa Ceia do Senhor, irmãos. Lugar em que a gente renova essa aliança com a vida da igreja e que a gente lembra daquele filho que foi entregue, mas que ele vive. Diz assim pra ti mesmo: ele vive nas minhas angústias, ele vive no meu choro, ele vive nas minhas alegrias. É tudo por ele, pra ele. Aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus. Ao que está sentado
Cordeiro. Seja todo louvor, seja o louvor. Aleluia, Senhor. Seja a honra e toda glória. Seja a glória, todo domínio. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja tudo, seja a honra, seja a glória. Tudo pra ti, Senhor, tudo pro teu nome, Senhor. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! Igreja do Senhor, Ele é poderoso, poderoso Deus, e não há nenhum outro. Poderoso Deus, poderoso Deus. A minha alma anseia por ti. Ele é poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Aleluia, não há poderoso Deus. Minha alma anseia. A tua alma anseia nessa noite. A tua alma anseia nessa noite. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Oh. Minha alma anseia por ti. Por mais de ti. Por mais de ti. Minha alma anseia por ti. Mais de ti. Oh. Minha alma anseia por ti. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde tu estiver, clama pela glória de Deus. Quem já pisou no lugar e quem já pisou o santo dos santos em outro lugar. Não sabemos mais viver, Senhor. Não sabemos mais viver sem tua presença. E onde estiver, clama nessa noite. Clama. Aleluia. A glória de Deus. A glória e glória.
sabemos mais viver, onde o fogo ele nunca apaga, onde a chama permanece acesa, onde não tem mais não tem mais choro. É esse lugar que nós estamos indo. Enche a tua igreja, Senhor. Enche a tua igreja, Senhor. E vai despertando, aleluia. Oh, gera um novo cântico na vida da tua igreja. Onde os anjos, eles clamam, Santo, Santo, Santo. Ceia por ti, minha alma anseia por ti, por mais da presença, oh, minha alma anseia, oh, por mais de ti, minha alma anseia por ti, por ti, por ti, nossa alma anseia, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia. Volta a essência e declara. Quem já pisou, ele tá falando de ti. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Não existe maior amor do que esse. De alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Jesus falando aqui, meus irmãos, família da fé, igreja do Senhor. João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos. Amém, meu irmão, minha irmã? Dá para dar um glória a Deus? Amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, para ir e dar fruto. Foi para isso que ele designou a vida da igreja. E fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Amém? Amém? Tu pode chamar a pessoa que está ao teu lado de amigo. Meu amigo, minha amiga.
Graças a Deus, tu tem amigos, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Esses amigos são esses frutos. Esses frutos que precisam permanecer são os amigos. São as pessoas que a gente nem sabe muitas vezes que a gente está semeando no coração deles. Mas que a palavra cai como uma semente e floresce. E lá na frente a gente vai encontrar eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória, glória. Santo, 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 santo. Santo, santo és tu, Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia, te damos glória, Senhor. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Tu que está em casa, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Tu és santo, tu és digno de todo louvor, tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória, Senhor. E nesse momento a gente vai estar colocando, submetendo a nossa vida financeira ao Senhor, amém? Vai estar aí a nosso QR Code. Em meio aos louvores, é a oportunidade que tu tem de estar rendendo com proporcionalidade, com generosidade, com continuidade a tua vida financeira aos pés do Senhor, em nome de Jesus. De um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito, Senhor. Continua te derramando, Espírito Santo, gerando entendimento. Arrancando, Pai, arrancando tudo aquilo que nos impede, Pai, da gente avançar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai gerando entendimento, Pai, entendimento de como a gente administrar, Pai, a nossa vida financeira. De como a gente compreender, Pai, que tudo vem de Ti, tudo é por Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Pai, a gente não quer mais estar preso no dinheiro, em nome de Jesus. Toda corrente que faz tu ficar preso no dinheiro vai romper agora em nome de Jesus. Vai cair por terra agora todo sofisma em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama da tua sabedoria, Pai, sobre a vida da igreja. Continua, Pai, derramando sobre a vida da igreja, sobre a vida dos meus irmãos.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos, minhas irmãs, irmãos que estão online, pode tomar o teu lugar. Deixa eu ver quem está ali. Graças a Deus. Ai, tem uma galerinha ali, ó, uns câmera aberta, outros câmera fechada. Graças a Deus por todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que visitante não tem, né? Não tem. Amém. Amém, meus irmãos. Nós temos uma ministração hoje aqui, amém? Noite de Santa Ceia do Senhor. Tu que não preparou ainda o teu suco e o teu pão, prepara, que ainda dá tempo. Noite de Santa Ceia é uma noite sempre de muita alegria, amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Tu que está em casa, graças a Deus, noite de Santa Ceia do Senhor. Pai, tira a timidez do nosso coração, Senhor. Tira a timidez. Nos faz, Senhor, nos faz sermos intrépidos, ousados. Em nome de Jesus. Uma igreja relevante na cidade, na sociedade. Uma igreja ousada. A partir de um coração humilde, amém? Queria chamar aqui a Lara para estar falando sobre essa ministração aí que o Ministério das Artes, a partir da dança, vai estar ministrando conosco. Amém, filha? Amém. Boa noite. Boa noite, pessoal. O pessoal que está em casa. As telinhas estão cheias hoje ali. Glória a Deus. O Senhor nos deu uma apresentação, um louvor para o nosso coração. Na verdade, Deus já tem nos dado alguns louvores, algumas ministrações. Quem acompanha de perto sabe o quanto Deus tem falado conosco como Ministério de Dança. E essa que a gente vai apresentar hoje para vocês foi uma apresentação que ela surgiu para um congresso que a gente foi entre mulheres lá em Porto Alegre. Quem é que estava no congresso lá de Gileade, Casa de Gileade? As mulheres foram em peso. Acho que a gente era o número mais cheio de mulheres de outro lugar. E Deus nos deu essa ministração. E nesse congresso, o tema era a presença de Deus. E a partir disso, Deus foi falando conosco. E Deus nos deu um louvor. E hoje aqui, eu quero que vocês prestem atenção e se sintam parte dessa ministração que a gente vai estar apresentando aqui. Porque aqui a gente não está fazendo uma apresentação para vocês assistirem, para ser algo bonito, para ser uma dança bonita, não. Mas é uma oração que juntos aqui a gente vai estar fazendo, e eu convido vocês a participarem dela, porque essa música, esse louvor, ele fala sobre a ressurreição de Jesus. E aqui a gente está celebrando hoje a Santa Ceia do Senhor. Então, Deus está falando para a gente que não existe mais morte. A morte já não existe mais. Lá em 1 Coríntios diz... Ainda não. Lá em 1 Coríntios diz: onde é que está, ó morte, o teu aguilhão? Onde é que está a tua vitória? Porque Jesus Cristo ressuscitou. E é isso que a gente quer comunicar um pouco para vocês aqui com essa coreografia. Por isso que, de novo, eu repito, se sintam parte dessa ministração. Vão entrando nesse ambiente de oração. Não só assistam, mas participem disso que Deus vai falar e vai fazer aqui. Amém? Amém?
morte eu andar, eu não terei medo. E quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. E quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. E quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. Meu Salvador, o seu nome é Messias, vida perfeita, paz. Eu tenho a cura, Jeová é o seu nome, Ele me cobrirá. Quando pelo vale da sombra da morte eu andar, não terei medo. E quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. E quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. E quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. Amor, se você perdeu, sepulcro e conheceu. Ó medo, você tremeu. Eu sei quem venceu, eu sei quem venceu por mim. Ó morte, você perdeu, sepulcro e conheceu. Ó medo, você tremeu. Eu sei quem venceu. Ó morte, você perdeu, sepulcro reconheceu. Ó medo, você tremeu. Eu sei quem venceu, eu sei quem venceu por mim. Ó morte, você perdeu, sepulcro reconheceu. Ó medo, você tremeu. Eu sei quem venceu, eu sei quem venceu por mim. Ó morte, você perdeu, sepulcro reconheceu. Ó medo, você tremeu. Eu sei quem venceu, eu sei quem venceu por mim. Ó morte, você perdeu, sepulcro reconheceu. Ó medo, você tremeu. Eu sei quem venceu. E quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. E quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. E quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. E quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. Faça barulho pra ele! Amém, amém. Ainda que pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, eu não terei medo. Amém. Graças a Deus. Eu não me frustrarei. Não ficarei irritado. Glória a Deus. Amém. Vou chamar as crianças aqui. Vem aqui a nova geração de adoradores, pastores, levitas, missionários, profetas, mestres,
Evangelistas. Alguém traz a Valentina aqui. Graças a Deus. Rosângela. Ora, por favor, Rosângela. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu tens frutificado, Senhor, no nosso meio. Tu tens nos dado, Senhor, filhos. Não somente esses filhos aqui, Senhor, que são do nosso sangue, mas Tu tens gerado, Senhor, uma paternidade no nosso coração, na nossa vida, Pai. Nós queremos Te honrar, Senhor, e queremos declarar, Senhor, sobre a vida deles a Tua palavra. Que eles possam receber de Ti, Senhor, essa semente que está sendo plantada aqui através dessas profs, Pai. Vai dando graça, Senhor, vai dando ousadia, vai dando criatividade, Senhor, nas atividades para que eles possam ser ministrados mesmo, Senhor, no coração deles, Pai. A gente sabe que o que a gente aprende quando a gente é criança, a gente não esquece mais, Senhor. Então, planta a Tua palavra no coração dos Teus filhos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus é o que a gente te pede, Pai, para que eles sejam homens e mulheres segundo o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças vão subindo. O link já foi, eu acho, né? O link da escolinha já foi para a escolinha online. Vem aqui, amor, dar o recado das festas de final de ano. Por favor. Boa noite, igreja. Então, nossas tradicionais viradas de ano. Um tempo onde a gente vai continuar nessa comunhão que a gente tem aprendido tanto e que tem nos completado tanto. Então eu te peço, se tu vai ficar conosco aqui no Natal ou no Ano Novo, ou em ambos, entre em contato comigo. Já tem uma arte ali. Então o nosso hoje vai ser diferente. Palavra, antes da gente ceiar juntos, queria chamar aqui o Samuel para estar compartilhando o coração dele. O Senhor vai dando uma linha, né, no final de semana de palavra e Deus tem falou conosco nessa manhã, né, falou conosco a partir dos irmãos que estão em missões, pastora Cris, pastor Eduardo, Taena, as crianças, né, falaram de amizade, falaram de posicionamento, de perseverança, amém? Então, a gente quer orar pela tua vida. Estende as tuas mãos para cá, tu que está em casa, estende as tuas mãos para cá. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Samuel, Pai. Obrigado pela vida desse homem de Deus, Pai, que tu está formando, Pai, segundo o teu coração. Tu está revelando a tua palavra no coração dele, Pai, e essa palavra revelada, ela não pode ser presa, ela não pode ficar oculta, Senhor, ela precisa, Senhor, ser proclamada, precisa ser ministrada, Pai, assim como tu faz conosco, Senhor, assim como tu fez com teu filho, quando tu entregou naquela cruz, era uma palavra revelada naquela cruz. Usa a vida de Samuel nessa noite, Pai, que nem o impedimento, Pai, venha
fazer com que a gente não receba daquilo que tu quer ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, boa noite, meus irmãos, graças a Deus. Boa noite a galera que tá online aí. Pô, que galera linda, hein? Glória a Deus. As famílias se reunindo, se empenhando para estar nessa noite, que é uma noite especial assim, né? É um culto assim que ele é especial, não desmerecendo os outros, né? Mas é um culto assim que a gente se dedica, né? A lembrar do sacrifício da cruz, se dedica a lembrar da morte do nosso Senhor Jesus Cristo e como a gente foi atraído para essa mesa, né? Porque essa mesa aqui que nos alimenta, ela é uma mesa de liberdade para a nossa vida. Amém, meu irmão? Tu crê nisso? Então diz isso para alguém, diz assim: essa mesa que tu tá é uma mesa de liberdade. Fala isso, essa mesa que tu tá é uma mesa de liberdade. Aleluia! Glória a Deus! Uma mesa de liberdade, porque aqui o amor que nos trouxe para sentar nessa mesa com os nossos irmãos, ele lançou fora todo o medo que nos aprisionava. A gente era preso pelo medo. E o medo que prendia a nossa vida era o medo da perda. Era o medo da morte. Por isso que a gente viu essa ministração aqui. Quando pelo vale da sombra da morte, esse lugar de medo que nos cercava e que a gente andava. Da morte nas nossas relações. A gente andava assim, né? O medo de perder uma relação, de perder um amigo, com medo de perder algum parente querido. A gente andava assim. A gente andava com medo da perda material, com medo de perder o emprego, perder dinheiro, de perder alguma coisa que a gente lutou tanto para conquistar. Medo que reinava no nosso coração. Era assim que a gente andava, aprisionados por esse medo. E a gente vivia, era uma escuridão, o vale da sombra e da morte, lugar escuro. Lugar de incerteza, lugar de insegurança. A gente andava assim, cheio de incerteza, cheio de insegurança no nosso coração. Quem sabe a gente ainda passa por esses momentos. Quem sabe a gente ainda está vivendo esses lugares de escuridão e de medo no nosso coração. Mas tem uma palavra derramada aqui nessa noite, que quando pelo vale da sombra e da morte tu passar, tu não temerá mal algum, pois o Senhor é contigo. Aleluia, dá um glória a Deus aí do lugar que tu está. Glória a Deus, tu não temerá. O amor te alcançou. O amor lançou fora esse medo. E quando o amor, ele nos traz para essa mesa e ele lança fora o nosso medo, por que a gente andava com medo? Porque a gente andava sozinho, pastor Tiago. A gente andava sozinho ali lutando pela nossa força, e agora a gente encontra na expressão desse amor uma família, irmãos. Então agora a gente acha um lugar de esperança para a nossa alma. A gente agora levanta os nossos olhos e a gente vê que a gente não está mais só. Porque essa mesa, o mais importante dela, não é aquilo que a gente vai comer.
mas é quem a gente está se alimentando e com quem a gente está se alimentando. É a vida de Cristo repartida. É com quem que a gente está nessa mesa. É ver que a gente está aqui sentado com os nossos irmãos. Esse é o mais importante dessa mesa. Porque quando tu entender isso no teu coração, tu vai ver que parte dessa refeição que é servida nessa mesa é a tua própria vida. Tu mesmo vai te tornar esse que vai te repartir pela vida dos teus irmãos. É isso que está preparado para nós. É gente que aprendeu, que já foi suprida por tudo, que agora se dedica, se reparte, sem questionamento. Sabe quando às vezes vem a dúvida no nosso coração? Tá, mas por que eu faço isso? Por que eu tomo essa decisão? Por que eu vou para esse lugar? Por que eu faço desse jeito? Sem questionamento. Se a dúvida vem, só tem uma convicção no teu coração. Eu vou lá para me repartir com a vida dos meus irmãos. Tá, mas o que eu vou ganhar? Tu já ganhou tudo, a salvação já foi derramada. Perdão já foi derramado. Tu vai lá para te repartir pela vida dos seus irmãos. Essa condição que a gente está ganhando como filhos de Deus. Essa a natureza de um filho de Deus que foi liberto. Sentar nessa mesa para se repartir. E essa mesa, a figura dessa mesa, da Santa Ceia, ela não é uma figura ritualística, amém? Ela não é uma figura ritualística. Ainda que seja uma ordenança do Senhor, mas ela não é uma figura que a gente vem só no culto cear. Essa mesa, ela tem que fazer parte da nossa vida. A gente tem que andar como aquele que está sentado na mesa da ceia. Para nos repartirmos com qualquer pessoa com que a gente se relacionar. Então lá no teu ambiente de trabalho, tu mesmo tem que preparar uma Santa Ceia. Foi Cristo Jesus quem preparou essa ceia para nós. Foi Cristo Jesus. Sabe que Jesus, antes dessa ceia da Páscoa, ele instruiu os discípulos para ir lá organizar. E ele disse, ó, tudo como tinha que ser. Lugar que era, como é que era. Como é que eles tinham que caminhar para achar esse lugar. Cristo mesmo preparou aquela mesa para ele se repartir. E é isso que eu e tu temos que fazer nas nossas relações. Nós temos que preparar um ambiente para a gente se derramar naquele lugar. Para cuidar da vida do outro. Para anunciar a salvação para a vida do outro. E será que nós temos tido essa consciência de que nós somos esses que tem que carregar essa responsabilidade de preparar uma mesa da Santa Ceia ali, onde tu vai ali te esvair para a vida do teu irmão, tu vai ali te entregar, tu vai ali te derramar, tu vai ali morrer, porque muitas vezes a gente está sentando em mesas, ou provocando mesas, que o que a gente quer mesmo é que o outro morra pela gente, porque a gente ainda está com crise na nossa identidade, a gente ainda vai como aquele que exige, porque a gente ainda não entendeu esse preço que já foi pago por nós. O sangue do Cordeiro que já está derramado pela nossa vida. E Paulo, o apóstolo Paulo, foi um homem que ele aprendeu a andar assim. Aprendeu a andar como aquele que se entregava, se dedicava, se derramava pela vida do outro. E aí tu pode pensar, né? Pô, mas se eu tenho que viver uma vida agora pelo outro, isso daí não é escravidão? Pô, agora eu tenho que servir o outro, tenho que fazer pelo outro. Isso daí não é escravidão, então isso daí não é uma mesa de libertação. Isso daí não é uma mesa de liberdade. É porque aquele que foi liberto desse medo
que escravizava, agora ele tem condição de acessar o propósito eterno que o Pai preparou para a vida dele. E diante desse propósito, ele tem toda a condição de sofrer todo o dano. O pecado que estava na gente, esse medo, não permitia que a gente sofresse dano por ninguém. Não permitia que a gente tivesse perda por ninguém. Porque o que ele trazia era uma sensação de que sempre estava faltando algo. Agora, quando o amor do Senhor nos alcança, nos tira do reino das trevas, nos transporta para o reino do seu Filho, onde esse amor, ele faz esse resgate, agora ele começa a mostrar, a partir de um propósito preparado para cada um de nós, a plenitude que toda a palavra de Deus vai gerar na nossa vida. Que a palavra de Deus que ela está derramada é que traz essa plenitude. Por isso que plenos, completos, satisfeitos, supridos para cumprir o nosso propósito, agora a gente avança e a gente se entrega. E Paulo foi esse homem. O apóstolo Paulo, nosso irmão, foi esse homem que se entregou ali. A gente viu isso hoje de manhã. Quem estava aqui de manhã, a gente pôde ver isso. Um homem que preso estava liberto. Aleluia. Aleluia. Um homem que ele não tinha a decisão em alguns momentos, como a gente viu ali em Atos 27, de dizer, não vamos navegar. Depois, se tu não conhece essa história, depois lê isso, a gente tem aprendido isso no Etap. Que ele diz num determinado momento, eles estão ali de barco, eles param num porto e dizem, não vamos seguir viagem que vai complicar aqui a navegação. Ele não tinha como tomar essa decisão ali naquele momento. Aparentemente ele estava preso ali à decisão de outros. Mas ele estava liberto porque o propósito que estava passando na vida dele estava se cumprindo. E era daquele jeito que ele tinha que se cumprir. O propósito que tem para mim e para a tua vida, ele vai se cumprir da maneira que Deus quis. Só que às vezes a gente fica se questionando, né? Mas tem que ser desse jeito? Tem que ser com essa tempestade aí? Mas tem que ser com esse barco aí? Desse jeito? Mas tem que ser com esse meu cônjuge desse jeito? Mas tem que ser com os meus pais desse jeito? Tem que ser com os meus filhos aqui? Mas tem que ser lá na minha empresa lá, no caos que é aquela minha empresa lá? Uma fofocaiada lá? Mas é o propósito se cumprindo. Aqueles que são libertos, eles aprendem a andar no vale da sombra da morte. Por isso que mesmo se pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não tenho medo, porque ali tem um cajado do nosso Pai, do nosso pastor, nos guiando, nos consolando. Ali tem uma vara nos corrigindo. Esse que ele é liberto, ele não tem medo de andar numa relação que ela aparentemente parece estar morta. Porque a convicção do chamado e do propósito na vida dele vai fazer com que ele saiba caminhar naquele vale. Esse homem, essa mulher de Deus, que eles foram resgatados e trazidos para essa mesa, foram libertos, eles não têm medo de viver uma crise lá no ambiente que ele está inserido, seja ele qual for, porque ele sabe se movimentar, porque ele sabe que tem uma vara, tem um cajado consolando ele, ensinando, conduzindo ele naquele ambiente. E que ele vai transitar naquele lugar
para cuidar da vida do outro. Porque se esse amor trouxe ele para essa mesa, salvou ele e trouxe libertação para a vida dele, é isso que ele vai querer agora proclamar na vida do outro. Essa mesma salvação, essa mesma libertação. É isso que ele vai querer, que ele seja essa expressão do amor para a vida das pessoas. Eu e tu estamos sendo convidados a nos tornarmos expressão desse amor, que vai trazer libertação para um monte de gente que está cativa lá fora. Amém, meu irmão? Esse é o nosso chamado. E Paulo se tornou esse homem. Por isso que ele andava nesses ambientes de crise, como aquele que estava levando esse amor para libertar a vida de muita gente. E ele aprendeu isso. Qualquer ambiente que ele estava, com qualquer pessoa que ele se relacionava, ele aprendeu isso. Aprendeu a se movimentar. Porque ele estava livre, estava liberto. Ele não estava como aquele que exigia resultado, exigia ali um comportamento, exigia ali uma mudança. Mas ele estava ali como aquele que sabia que o que era exigido dele é que ele fosse a expressão desse amor para a vida das pessoas. E aí eu queria ler contigo, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, se tu puder abrir comigo aí a tua Bíblia. Porque agora Paulo, ele vai falar, porque esse homem, essa mulher de Deus, que eles agora libertos atuam em amor, para a libertação daqueles que Deus despertou. Agora esse que ele atua assim, ele tem que ter uma dedicação naquela relação. Ele tem que ter um empenho naquela relação. Saber como é que ele se comporta ali, para que ele possa trazer essa palavra de ressurreição naquela relação. E ele vai falando que ele foi aprendendo a fazer isso. E ele vai ensinando esses irmãos, que tem que ter uma dedicação a partir da vida dele. E ele diz assim, no capítulo 9 de 1 Coríntios, a partir do versículo 19, que porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha só que parece que é uma contradição aqui, né? Mas se eu sou livre, por que eu me fiz escravo? Porque agora ele está falando que a postura dele é ele querer saber como é que ele acessa todo mundo. Todos, ele fala aqui. Como é que eu acesso aqui? Para ter a oportunidade de ganhar ele. O que ele está dizendo aqui, ganhar? Muitos. Ele está dizendo ali de conseguir ganhar uma abertura na relação para falar, para testemunhar. É isso que ele está falando aqui. Ganhar ali uma porta, ganhar um caminho na relação para falar. Isso que a gente precisa compreender. Então ele se faz de escravo, então ele se faz servo, ele se faz como aquele ali que está querendo ali naquela relação ali servir para ganhar um caminho, para testemunhar. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 19. Fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível de todos. Versículo 20, agora ele começa a falar dessa dedicação que a gente precisa aprender a ter nas nossas relações. Para com os judeus, fiz-me como um judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse,
para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Olha só por que ele faz. Qual a causa? Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Essa mesa, meus irmãos, aleluia. Para eu ser também aquele que me reparte nessa mesa, para eu ser também um pão nessa mesa, para ser também parte do Evangelho. Aleluia. Nós queremos ser participantes efetivos dessa mesa, Senhor. Nós não queremos estar aqui em partes, mas nós queremos entender que nós nos entregando por completo nessa mesa, nós somos uma parte, Senhor, dessa mesa de Cristo, Pai. Aleluia, Jesus. Paulo, ele compreendeu isso muito bem. Compreendeu como se movimentava em qualquer relação. Fiz-me de tudo para de todos os modos ganhar alguns. Então em todas as relações ali ele tinha uma dedicação. Para entender ali como é que ele se repartia naquele lugar. Como é que ele podia ali ganhar um caminho para ele se entregar ali, naquele ambiente. Sabendo que alguns podiam ser salvos, mas muitos não iam ser. Porque Paulo sabia que aquilo ali não competia a ele. Mas o que competia a ele era ser essa palavra de reconciliação. E aí que a gente precisa pensar nessa noite, como filhos e filhas que foram atraídos para essa mesa. Será que a gente sabe qual a nossa participação? Como aqueles que estão sentados aqui? Será, ou melhor, se a gente sabe, se é que a gente sabe a nossa parte, será que a gente está atuando de forma digna daquilo que a gente foi chamado? Como aquele que ele está o tempo todo, em toda relação, dedicado ali, empenhado, angustiado ali, como aquele que quer ali ouvir a voz do Espírito Santo e saber o momento, a hora certa de entrar e atuar, testemunhar, se entregar. Quem sabe a gente não anda assim, com todas as relações, em todo o tempo, todos os ambientes. Por isso que há um clamor aqui nessa noite. Eu estou clamando aqui nessa noite. Pedir para o Senhor me ajudar a ganhar plenamente essa natureza. Porque isso é em todo lugar. Isso é uma pessoa que passa na rua por ti e te olha. Tu já tem um olhar ali. Aqui está o meu irmão. E aqui eu já tenho que ter um empenho. Ainda que eu nunca mais veja ele na minha vida. Mas um irmão passou por mim aqui.
O irmão passou por mim aqui. Eu não sei da vida dele, mas eu oro aqui pela vida dele. Passou por mim. Outro, tu vai numa loja lá, o atendente, o vendedor, conecta contigo ali. Tu não vai mais só para comprar aquilo que tu precisa, meu irmão. Tem que entender, quando tu vai numa loja, quando tu vai comprar algo, é um motivo para te encontrar com teu irmão. E para te dedicar ali, ainda que seja 2 minutos, num caixa. Ainda que seja 5 minutos com aquele vendedor ali. Te dedicar a entender qual a porta. A gente pode traduzir isso, né, para o nosso dia, né? Tu ir lá no barbeiro e tu te fazer lá de barbeiro para ele também. Começar a falar de barbearia. Começar a falar de corte de cabelo. A gente aprende isso, né? Pô, o testemunho do Elisandro aí, né? O pastor foi lá e foi. Conversando ali. Aprender a te relacionar. Tem uma dedicação ali. Para encontrar, quando encontrar essa porta ali, quando abrir, aí atuar. Aí te entregar. Aí te doar. Para, se Deus quiser, aquela pessoa ali ter a consciência transformada e compreender a salvação que já está derramada. Então tu está entendendo, meu irmão, que a nossa missão não é ser um super-herói que salva a gente. A gente não tem esse poder. Que se a gente tivesse querendo fazer isso, ou se a gente tiver querendo fazer isso, a gente está anulando tudo que foi feito a partir dessa mesa. Toda a morte, todo sofrer, toda a entrega naquela cruz, se a gente tiver nós, pela nossa força, querendo salvar alguém, a gente anulou. Porque a gente está dizendo que não houve salvação, que agora eu preciso salvar. Não é isso. O que a gente faz agora para se dedicar a encontrar os nossos irmãos, se relacionar com eles, encontrar um caminho, é ali exercer o ministério da reconciliação, de dizer para ele que a salvação já foi derramada para a vida dele, que se Deus despertar a vida dele, agora ele vai entender que o amor resgatou ele para sentar nessa mesa da família. A gente é aqueles que testemunham, que compreenderam que a salvação já foi derramada, compreenderam que já tem uma vida de libertação proposta para nós. Por isso fica esse questionamento no nosso coração nessa noite. Será que, como aqueles que foram libertos, a gente tem tido a ousadia de entrar na prisão dos nossos irmãos? De entrar no cativeiro da vida dos nossos irmãos? Sabe que Paulo tem um episódio que ele está preso depois que ele expulsa o demônio de uma mulher que era adivinha. E ele está preso ali, diz que ele e Silas, Paulo e Silas, estão ali louvando o Senhor naquela prisão, e cadeias ali se rompem. Aquelas cadeias, aquelas algemas ali se rompem naquele momento. E eles ficam ali. Eles não saem dali. Diz que eles estão sensíveis ali ao Espírito Santo, e eles não saem dali. Eles entendem que é para ficar. E esse movimento acontece quando os carcereiros ali, o carcereiro ele está dormindo ali. Diz que ele é abatido ali de um sono. E ele não percebe nada disso. Mas diz que quando esse carcereiro ele acorda, ele vê aquelas cadeias ali, ele diz: pronto, acabou para mim. Bah, não sei o que aconteceu aqui. Estava dormindo.
Deve ter todo mundo ido embora. Todo mundo fugiu. Agora o que vai sobrar para mim? Vão me matar. Como eu estou com medo, porque eu estou aprisionado pelo medo. Estou com medo de que venham, de que descubram, de que venham para cima de mim, de que façam algo para mim. Como eu estou com medo, então eu vou aqui já me precipitar e resolver isso logo. Vou me matar. Antes que daqui a pouco façam eu sofrer, antes que daqui a pouco queiram que eu fique preso, vou me matar aqui. Isso não diz, né, na Bíblia, mas quem sabe a gente pensaria isso. Quando acontece alguma situação na empresa, né? Aí tu, antes que meu chefe descubra aqui, antes que meu líder descubra, antes que diretor descubra, eu vou resolver aqui de um jeito. Por medo a gente está atuando. Diz que aquele homem ali vai agora para se lançar sob a espada ali, para tirar a própria vida. E como Paulo e Silas, como a igreja do Senhor, ela anda liberta e não tem cadeia que prenda. E não tem também abertura de cadeia que faça com que a gente saia correndo rápido. Diz que Paulo e Silas, eles saem daquela prisão. Eles param aquele homem. E a partir daquele momento, chega a salvação e a libertação para a vida daquele homem, daquele carcereiro. Diz que toda a casa dele é salva e é liberta. Aleluia! É assim que eu e tu temos que andar, meu irmão. Assim que nós temos que andar, meu irmão. Gente liberta, porque eu estou liberto de todos. Eu me fiz de escravo. Naquele momento foi o que Paulo fez. Estava liberta a cadeia. Mas ele se fez de preso ali, para tocar na vida daquele carcereiro. Para alcançar a vida daquele homem. Porque era aquilo que Deus queria, que o Espírito Santo queria. Salvar aquela casa. Diz que eu e tu estamos sendo convidados nessa noite. Eu queria chamar o louvor para subir aqui comigo, para a gente já ir se caminhando para esse tempo de Santa Ceia. Que nós estamos sendo convidados a ser gente que anda com essa consciência de liberdade, que anda liberto e que tem toda a condição de servir o outro, se fazer escravo, para tocar na vida das pessoas, como igreja. Por isso que isso não é sozinho, meu irmão. Tu não vai fazer isso sozinho. Tu não vai ter força para fazer isso sozinho. Porque no momento em que tu vê uma injustiça, no momento ali que tu vê alguém querendo te matar, sozinho tu não vai conseguir te entregar. No momento que tu tiver que tomar uma decisão ali, que parece que aquilo ali é uma morte para ti, é uma perda, parece que aquilo ali tu tá voltando alguns passos atrás, se tu estiver sozinho tu não vai conseguir. Mas na vida da comunhão, tu vai ter força para tomar aquela decisão. Paulo e Silas naquele momento tomaram uma decisão. Parecia que eles iam retroceder naquele momento. Vamos ficar na cadeia? Mas vamos ficar nesse lugar, tá tudo aberto aqui, o carcereiro tá dormindo. Parecia que eles iam voltar. Parecia que eles iam perder. Mas não era aquilo. Era a igreja do Senhor avançando num propósito que estava muito bem definido para a vida deles. Tem um propósito muito bem estabelecido para a vida da igreja, que eu e tu precisamos acessar. Por isso que a gente tem que saber qual a nossa parte nessa mesa. Qual que é a nossa entrega nessa mesa. Só tem condição de se entregar nessa mesa se a gente tiver a nossa consciência liberta. E se a gente ainda não tem essa condição, não tem problema.
gente pode clamar para o Senhor nessa noite. A gente vai clamar ao Senhor nessa noite, por libertação na nossa mente. Te coloca de pé no lugar que tu está. Para a gente orar isso ao Senhor nessa noite. Diz que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Como é que a gente aprende a andar em liberdade? Buscando estar sensível para a voz do Espírito Santo. Buscando ter sensibilidade para saber a hora de falar, a hora de se calar, a hora de se repartir, a maneira como que a gente se reparte. A gente vai clamar por sensibilidade do Espírito Santo nessa noite. Feche os teus olhos, baixe tua cabeça, vai colocando teu coração diante do Senhor. Vai reconhecendo essa mesa que tu foi atraído. Vai lembrando a maneira como tu foi trazido para esse ambiente. Vai lembrando aquele dia que o amor do Senhor te resgatou lá desse lugar de trevas e te transportou para esse ambiente da família. Vai trazendo a memória como o Senhor foi transformando a tua vida, foi mexendo nas tuas entranhas, foi te dando consciência de família. Oh Espírito Santo, traz à memória, Pai, aquilo que nos dá esperança, Senhor. Isso que a gente clama, Senhor. A gente não quer se esquecer, Pai, da tua obra nas nossas vidas, Pai. A gente não quer se esquecer, Pai, do teu grande amor, Pai. Que todos os dias, Pai, firma os nossos pés, Senhor, sobre essa rocha que é a tua igreja, Senhor. Oh Espírito Santo, a gente não quer se esquecer dessas palavras de vida eterna que tem sido depositada na nossa vida, Pai. Por isso que a gente carrega dentro de nós uma responsabilidade, Pai. Assim como o teu amor, ele teve um toque na nossa vida, ele teve uma voz, ele teve uma forma que nos encontrou, Pai. A gente também quer ser essa expressão desse amor na vida das pessoas, Senhor. Nos dá ousadia, Pai, mas nos dá temor, Senhor. Nos dá essa medida, Pai, ponderada de como é que a gente anda, de como é que a gente se relaciona, de como é que a gente se dedica, Pai. A gente não quer mais andar desatentos, Pai, nos ambientes. A gente não quer mais andar como aquele que não espera por receber algo. Mas a gente quer andar como aqueles que estão entregues por completo ao Teu Espírito Santo, Senhor. Para que Tu faça a Tua vontade, Pai, da maneira que Tu quiseres, Pai. Seja no meio de uma tempestade, seja num cárcere, seja numa crise numa relação, seja numa crise financeira, seja num momento, Pai, que parece que está o caos ali estabelecido, Pai. A gente quer compreender, Pai, Teu propósito se cumprindo, Pai. Nos dá sensibilidade ao Teu Espírito Santo. Clama sensibilidade para o Espírito Santo nessa noite. Nós queremos ser sensíveis, Pai, ao Teu Espírito, Pai. Por conta do pecado, Senhor, a gente se tornou sensível à nossa carne. Então tudo que tocava na nossa carne, tudo que tocava na nossa alma, tudo que tocava nas nossas emoções, tudo que tocava naquilo que a gente tanto queria, a gente facilmente reagia. A gente facilmente ali se voltava contra. A gente facilmente se separava. Oh Espírito Santo, a gente não quer mais andar assim, Senhor. A gente quer andar sensível ao Teu Espírito Santo, porque essa sensibilidade vai fazer com que a gente possa ser tocado, possa ser moído, possa ser comido ali, porque a gente sabe que o que está exalando da nossa vida como igreja é a salvação, Senhor. É isso que essa mesa representa, Pai.
É isso que a gente quer, Pai, hoje, nessa noite aqui, Pai, declarar aqui, a partir dessa mesa, Pai, que a gente está aqui para estar sensível para o Teu Espírito Santo, para nos repartirmos, assim como Cristo Jesus se repartiu para a vida da Tua igreja, Senhor. Nos dá a graça, nos dá a autoridade, nos dá a sensibilidade, nos dá o tato, para saber como é que a gente se entrega em cada relação, Senhor. É isso que a gente te clama, Senhor, no nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E eu ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar co-participante dele. Amém? Amém? As cadeias estão quebrando para tu te tornar co-participante dessa mesa. Em nome de Jesus. Tu que está em casa também. Ali o pastor, graças a Deus, retornando. Deus abençoe. Venham na bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Firmes. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos estar passando para a ceia do Senhor, então pode te assentar. Queria pedir para Alice e a Simone irem se preparar ali para estar servindo a ceia, a representação desse ministério das artes aí, a partir da dança. Essas lideranças estão sendo levantadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, em meio aos louvores, a gente vai estar servindo a ceia para vocês. Meus irmãos, minhas irmãs que estão também online, já toma aí o teu pão e o teu suco para estar junto com a gente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor
Obrigado, Jesus, por teu corpo, Pai, entregue naquela cruz, Pai. O símbolo desse vinho aqui, desse suco, Pai, como teu sangue derramado, Pai. Nós queremos sentir as gotas do teu sangue derramado, Pai, para que a gente não tenha dúvida da tua entrega. Não deixa a gente esquecer, Pai, do símbolo que tem, Pai, esse suco aqui, Jesus, na nossa vida, Pai. Nós queremos todo dia, em todo momento, Pai, promover uma mesa de Santa Ceia, promover um momento, Pai, contigo como esse que a gente está tendo a oportunidade de ter aqui. Obrigado, Pai, pelo teu sangue, Pai, escorrido naquela cruz, Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Ô Senhor, agradecemos, Pai, por esse pão, Pai, que é a representação, Senhor, de tudo que Tu passou por nós na cruz, Senhor. Somos gratos, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu tem feito, Senhor, que o Senhor faz, Senhor, por nós, Senhor. Que essa noite, Senhor, a gente possa trazer a lembrança, Senhor, do Teu amor, Senhor, do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, somos gratos por tudo. Amém. Será seu grande amor, ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu. Mais uma vez, o que aconteceu? A terra estremeceu. E a terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande
venceu. Todo mundo recebeu? Todo mundo recebeu? Amém? Levanta o teu pão, então. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Maranata, até que ele venha. Pode participar, tu que está em casa, pode participar do pão, do corpo de Cristo. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia. A gente não pode cansar de cantar isso, amém? Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, Maranata, vem Senhor, vem Senhor. Agora tu vai pegar o teu cálice, tu que está em casa, pega o teu cálice também, troca com teu irmão, ora por ele, profetiza sobre a vida dele, declara que cadeias estão sendo quebradas nessa noite, para tu te tornar co-participante dessa mesa. Já tá, já é. Tu já é, tu que está em casa já é. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora com o teu irmão e participa do cálice meio aos louvores. Em nome de Jesus. Amém. O sol escureceu, o céu então chorou. O Pai virou as costas, mesmo sentindo a dor. A morte até pensou que o Cordeiro de Deus estava derrotado, mas ela se enganou. Um dia se passou, 2 dias esperou, mas ao terceiro dia o rei ressuscitou. Maria, por que choras? Não me procura aqui, não estou entre os mortos, a morte eu venci. Jesus vive, Jesus vive.
ressuscitou e pra sempre reinará. Pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Abraça alguém bem forte e declara isso. Ele ressuscitou. Jesus vive, irmãos. Brasília, Jesus vive. Ana Kézia, Jean, seu Pedó, Dona Maria, Luiz, Amanda, Preze, Atos, pastor. Ele vive. Jesus vive. Aleluia. Amém. Vamos dançar agora, Ayla? Vamos? Vamos dançar? Quem reconhecer que precisa de perdão e graça, não se esqueça que a dor é passageira. Jesus nos trouxe a esperança de um dia festejar em sua presença. Hoje Brasília vai ao chão. Meu Deus, vem a sede saciar, provar da vida, o próprio Deus vai lugar à mesa. Quem reconhecer que precisa de perdão e graça, não se esqueça que a dor é passageira. Jesus nos trouxe a esperança de um dia festejar em sua presença, distante de qualquer tristeza. Vem a sede saciar, provar da vida, é nossa herança. Ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. E teu sangue há poder. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. E teu sangue há poder. Mais uma vez. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Agora sim, teu sangue há poder. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Eu correrei eu correrei pelo caminho e as palmas do sangue. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. E teu sangue há poder. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. E teu sangue há poder. Eu correrei na sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Eu correrei na sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Olho para o céu e lembro das tuas promessas. Incontáveis são as sementes que brotarão, como exilados de volta a Sião. Clamamos, Deus, restaura a nossa canção. E assim como os riachos trazem vida ao deserto, os que se
compromisso que nos fez família. Todo choro, angústia, dor e o dia mau são insignificados quando estou em meio à família. E assim como os riachos trazem vida ao deserto, os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Pois existe vida em meio à família. Há um compromisso que nos fez família. Todo choro, angústia, dor e o dia mau são insignificados quando estou em meio à família. E aí as palmas! Não vamos descansar, Não vamos! até te encontrar. Pois tudo que fazemos é só pra te exaltar. Não vamos descansar até te encontrar. Pois tudo que fazemos é só pra te exaltar. Pois existe vida em meio à família. Há um compromisso que nos fez família. Todo choro, angústia, dor e o dia mau são insignificados. E quando estou e as palmas pra finalizar, pois existe vida em meio à família. Há um compromisso que nos fez família. Todo choro, angústia, dor e o dia mau são insignificados quando estou em meio à família. Amém. Boa noite, pessoal. Beijos. Coisa linda.